Imagine-se sozinho, sem vozes, sem aplausos, sem expectativas alheias. Lá fora, o mundo ruge, cobra, aponta, julga, exige. Mas aqui dentro, existe apenas um som, o do seu próprio silêncio. E é exatamente nesse silêncio que a verdadeira guerra começa. Não é contra o mundo, não é contra pessoas. É contra o único adversário que tem poder real para levantar ou destruir você, sua própria mente. Napoleon Hill chamou isso de autoridade mental. O domínio absoluto sobre o território mais selvagem que existe, o pensamento humano. Os estoicos, séculos antes, deram outro nome ao mesmo fenômeno: autodomínio. Duas eras diferentes, duas linguagens distintas, a mesma verdade brutal. Se você não governa sua mente, ela governa você. Enquanto muitos se escondem atrás de desculpas, enquanto a maioria se ajoelha diante dos próprios impulsos, aqueles que compreendem essa verdade caminham em silêncio, forjando na sombra uma fortaleza interior que ninguém pode penetrar. Perceba algo que muda o jogo. O mundo não vai se adaptar a você. As pessoas não vão mudar para facilitar sua vida. A realidade não fica mais leve só porque você deseja. O que muda, se você quiser, é o que você se torna diante disso. E é aí que surge a primeira chave que separa os fortes dos frágeis. A autodisciplina não é uma escolha, é uma forma de sobrevivência. Disciplina é invisível, silenciosa, quase cruel. É a voz firme que te arranca da cama quando sua mente suplica conforto. É o comando frio que te obriga a engolir palavras quando a raiva implora para sair. É a chama que te mantém no caminho quando todo prazer imediato tenta te desviar. Ela é a ponte, estreita, longa e difícil, que separa o homem comum do homem que se torna lenda. E essa ponte ninguém atravessa por você. Ela é construída pedaço por pedaço, no sofrimento silencioso, nas decisões difíceis, nas renúncias que ninguém vê, e principalmente naquelas vezes em que você recusa se render. O mundo te provoca o tempo todo. Ele te testa, te cutuca, tenta arrancar sua reação. Quer que você exploda, que perca o controle, que se curve. Mas os grandes, esses não respondem. Eles observam. Eles calculam. Eles se movem apenas quando é necessário. O silêncio vira arma. O autocontrole vira escudo. E a frieza emocional se transforma na armadura dos que já entenderam a regra mais cruel da existência. Quem não domina os próprios impulsos será escravizado por eles. Napoleon Hill já havia alertado. A mente indisciplinada é o maior inimigo do sucesso. Os estoicos reforçaram. A verdadeira liberdade é ser senhor de si mesmo. Sabe por que você sofre? Porque espera que a vida seja justa. Porque deseja que os outros te entendam. Porque imagina que o mundo deveria agir de acordo com o que você considera certo. Mas aqui está uma verdade crua, desconfortável e libertadora. Você não está neste mundo para ser compreendido. Está aqui para ser forjado. Os fracos buscam conforto. Os fortes buscam domínio. E domínio não é algo dado. É arrancado. É construído no escuro. É lapidado no silêncio. Então memorize isso a partir de hoje. Quando te provocarem, permaneça em silêncio. Quando te subestimarem, caminhe com mais firmeza. Quando duvidarem de você, sorria por dentro. Porque no fundo você sabe, quem reage, perde. Quem observa, planeja. Quem espera, vence. E quem mantém a calma quando todos desmoronam, esse se torna perigoso. Não perigoso pela força, mas pelo autocontrole. E o mundo respeita quem aprendeu a ser inabalável. Veja porque a maioria nunca muda. Eles querem ser vistos, querem aplausos. Postam, falam, se exibem, mendigam aprovação. Mas existe uma lei simples que destrói tudo isso. Quem busca plateia não constrói impérios. E quem precisa ser notado jamais terá domínio sobre si mesmo. O crescimento real começa quando você decide desaparecer. Sumir das conversas vazias, sumir dos lugares medíocres, sumir dos olhos que te julgam e das bocas que só sabem comentar a vida alheia. Napoleon Hill já dizia que o sucesso ama o silêncio, e os antigos estoicos completaram.
A felicidade está apenas naquilo que você controla. O resto é ilusão. E cada vez que você se expõe sem necessidade, você entrega poder. Cada desabafo, cada indireta, cada explicação é um pedaço da sua energia sendo arrancada do peito e entregue a pessoas que nunca construíram coisa alguma. Os verdadeiros mestres da vida? Eles não explicam, eles não avisam, eles não pedem permissão, eles simplesmente desaparecem. E quando retornam, ninguém os reconhece. Por isso, grave isso dentro da sua alma. Desapareça. Trabalhe no escuro. Vire um fantasma. Ninguém precisa saber dos seus planos. Ninguém precisa compreender suas dores. Ninguém precisa acreditar nos seus sonhos. Você não deve satisfação a ninguém, exceto aquele que você prometeu se tornar quando estava no chão sozinho e ninguém apareceu para te levantar. Porque no jogo da vida, o silêncio é proteção, a disciplina é escudo e os resultados são a única voz que você precisa. Pare de anunciar seus passos. Pare de implorar compreensão. Pare de querer ser visto. No final, ninguém se importa. E nem deveria. Isso é sua guerra. Sua. E de mais ninguém. Há uma lei invisível governando tudo isso. Quem aparece demais perde valor. Quem some se torna enigma. E o enigma sempre gera respeito. Enquanto eles falam, você constrói. Enquanto te esquecem, você se fortalece. Enquanto zombam, você se torna alguém que eles jamais imaginaram. E quando você voltar, eles não vão reconhecer quem você é. Eles tentarão entender, tentarão decifrar. Mas será tarde demais, porque quem um dia te viu pequeno nunca estará preparado para te ver gigante. Então desapareça. No silêncio, você preserva sua energia. No escuro, você cria sua nova versão. E quando retornar, será alguém que o mundo jamais poderá destruir. Lembre-se, se quiserem saber como você está, deixem que perguntem aos seus resultados. Se quiserem entender quem você se tornou, deixem que vejam sua transformação. Sem palavras, sem avisos, sem explicações. Porque a sua disciplina será seu grito silencioso. Sua evolução será o golpe mais inesperado. E o seu silêncio será o som mais ensurdecedor para todos os que duvidaram de você. E nunca se esqueça, o leão não precisa rugir para provar que é predador. Ele apenas emerge, silencioso, soberano, e o próprio silêncio faz o resto. Esse é o princípio que os sábios sempre entenderam. O poder verdadeiro não grita. Ele simplesmente existe. Escuta, se você realmente deseja mudar de vida, precisa aprender a desaparecer. Sumir dos olhos, sumir das expectativas alheias, sumir dos julgamentos que te cercam desde sempre. Sai do campo de visão daqueles que nunca te ajudaram, daqueles que jamais acreditaram em você, daqueles que só te apontaram o dedo enquanto te mantinham preso na mesma versão pequena de si mesmo. Você não deve satisfação a ninguém. Você não precisa postar nada, explicar nada, justificar nada, porque enquanto você fala, os outros drenam sua energia. Enquanto você se justifica, eles te sugam. Enquanto você tenta ser entendido, você se enfraquece. E quanto mais tenta ser compreendido, mais distante fica de si mesmo. Por isso, desapareça. Trabalhe em silêncio e deixe que o único barulho da sua vida seja o som inevitável dos seus resultados. Quer um conselho real, duro, implacável? Mate a sua necessidade de ser visto. Mate sua carência de validação. Enterre qualquer desejo infantil de aplauso, atenção ou aprovação. Enquanto você quiser ser notado, você está fraco. Enquanto você precisar ser aceito, estará vulnerável. Enquanto viver para agradar, estará acorrentado ao que os outros pensam. Então, suma. Fique invisível. Ninguém precisa saber o que você está fazendo, porque ninguém carrega o peso da sua missão. Feche a porta. Treine, estude, se afie, se reconstrua. Trabalhe no escuro até virar um fantasma. E quando retornar, volte como um monstro. Volte tão transformado, tão disciplinado, tão poderoso, que até quem te conhecia vai perguntar: como isso é possível? Porque quem te viu pequeno jamais estará pronto para te ver gigante.
Quem te viu inseguro vai tremer ao te encontrar inabalável. Quem te viu perdido vai surtar quando te ver imparável. Escuta bem, fale menos, apareça menos, poste menos, construa mais. Eles não precisam saber como você está. Eles não merecem saber. Deixe acreditarem que você caiu. Deixe pensarem que você fracassou. Deixe rirem. Só não permita que seja verdade, porque no silêncio você adquire força. No escuro você constrói poder. Na ausência, você se torna lenda. E quando você reaparece, o mundo congela. O mundo não entende. O mundo duvida. Mas o mundo é obrigado a aceitar. Quem trabalha no silêncio, volta fazendo barulho. Quem some para se reconstruir, volta para dominar. Essa é a regra. Essa é a lei que os fortes seguem, sem nunca questionar. Então some. Trabalhe. Cala. Constrói. Surpreenda. A partir de agora, acabou o espaço para desculpas. Acabou a era das justificativas baratas, do mimimi, da autopiedade, das promessas vazias de um dia vai melhorar. Nada vai melhorar se você não melhorar. Nada vai mudar se você não mudar. E aqui está a verdade crua. O mundo não se importa com seu sofrimento. Ninguém perde o sono pelos seus traumas. Ninguém está preocupado se você está cansado, triste, perdido ou desmotivado. As pessoas querem você pequeno porque a sua pequenez não ameaça ninguém. A sua mediocridade não incomoda. A sua fragilidade não rompe padrão nenhum. Enquanto você permanecer nesse nível, você é previsível, controlável, descartável. Então, se você quer transformar sua vida, sua história, sua realidade, você precisa desaparecer. Sumir dos olhos de quem não acredita em você. Sumir das redes que te distraem. Sumir dos ambientes que te enfraquecem. Sumir das conversas vazias que te drenam. Porque enquanto você tenta agradar, justificar e ser aceito, o tempo está passando. Sua vida está escapando pelos dedos e seus sonhos estão morrendo um por um, sufocados pelo peso da sua covardia. Sabe aquele amigo que só te chama para beber? Aquela pessoa que só te procura para falar mal dos outros? Aquele grupo que não acrescenta absolutamente nada na sua vida? Corta, silencia, some. Eles vão te criticar, vão te chamar de arrogante, metido, estranho. Ótimo, porque quem te conheceu fraco nunca vai entender sua versão forte. Quem te viu instável nunca vai aceitar te ver disciplinado. Quem te viu quebrado jamais aceitará te ver inteiro. E não se engane, o processo é doloroso, o silêncio vai pesar, o isolamento vai te testar, a solidão vai te fazer questionar tudo. Mas é exatamente nesse lugar, no fundo do poço, no silêncio absoluto, no desconforto mais cruel, que você forja uma versão de si que o mundo nunca imaginou que você pudesse ser. Ali você descobre que não precisa de aplausos, não precisa de curtidas, não precisa de comentários, não precisa de validação social. Você precisa apenas de disciplina, de foco, de trabalho, de compromisso com aquilo que você jurou no dia em que ninguém estendeu a mão. E então o silêncio começa a trabalhar a seu favor. A ausência vira mistério. O sumiço vira desconforto nos outros. O esquecimento vira curiosidade. Eles começam a perguntar: o que aconteceu com ele? Por que ele sumiu? Será que está bem? Enquanto eles falam, você cresce. Enquanto eles especulam, você se fortalece. Enquanto eles observam, você se torna perigoso. Perigoso para o sistema que te queria escravo. Perigoso para o ciclo que te mantinha pequeno. Perigoso para a mediocridade que te sufocava. E então, um dia, sem anúncio algum, você aparece. Aparece com um físico que ninguém imaginou. Com uma mente afiada como lâmina. Com uma disciplina que parece de outro mundo. Com resultados que silenciam qualquer boca. E o melhor, você não precisa falar nada. Não precisa se explicar. Não precisa justificar. Seu silêncio virou barulho. Seu sumiço virou impacto. Seu trabalho virou resposta. A partir desse momento, uma nova lei governa sua vida. Nunca mais você se explica. Nunca mais você se justifica. Nunca mais se abaixa para caber no mundo pequeno dos outros.
porque agora você sabe, o mundo não pertence aos que falam mais, nem aos que postam mais, nem aos que buscam atenção. O mundo pertence aos que fazem, aos que constroem, aos que trabalham no escuro até que ninguém consiga ignorá-los. E agora você tem duas escolhas. 1. Voltar para o mundo e continuar sendo mais um. Mais um que posta frases de impacto, mas não faz nada. Mais um que fala de disciplina, mas vive procrastinando. Mais um que sonha, deseja, planeja, mas nunca executa. Ou 2. Sumir, trabalhar, se reconstruir e retornar tão forte, tão implacável, tão transformado, que ninguém será capaz de te reconhecer. Escolha. A vida não espera. O tempo não tem pena. O mundo não tem compaixão. Ou você vira um problema para os seus problemas, ou seus problemas continuam te esmagando todos os dias. Desapareça. Trabalhe no silêncio. E quando voltar, que seja impossível te ignorar outra vez. Porque já reparou? Os grandes vencedores nunca aparecem gritando antes de conquistar. Eles desaparecem, trabalham longe dos holofotes, e quando retornam, não pedem permissão. Apenas mostram que o impossível virou realidade. E agora eu te pergunto, vai continuar falando, postando, desejando, esperando aprovação? Ou vai se calar, sair da superfície, desaparecer das distrações, trabalhar pesado no silêncio e retornar para surpreender o mundo inteiro? Se a sua resposta é a segunda, então você está no lugar certo, porque quem trabalha em silêncio conquista em segredo e surpreende todos no final.